Olá, você que está acompanhando aqui o canal. Então, eu vou para mais uma videoaula, a videoaula de número 6. E nessa videoaula, né, nós vamos continuar na nossa série abordando ali o nosso EP12, né, o assunto função, potência de expoente racional, matéria pré-cálculo. Nessa videoaula especificamente, nós vamos continuar detalhando o caso particular, né? Quando eu tenho um expoente, né, que é um número inteiro, e vamos abordar a segunda propriedade. Então vamos lá? O que acontece, tá? Essa segunda propriedade, a propriedade de número 2, né, ela se encontra, vocês vão encontrar ela na página 2, ou seja, minto, na página 4 de 29 páginas que tem o nosso EP12, tá ok? O que essa propriedade 2 ela nos fornece? Pessoal, ela nos dá critério para decidir qual é o comportamento do gráfico, né, dessa função potência e expoente inteiro com relação à sua concavidade, ou seja, ela vai me dizer se essa função potência expoente inteiro no intervalo ainda, né, de 0 a mais infinito, se a concavidade dela é voltada para cima ou se ela tem a concavidade voltada para baixo, né? Se a concavidade é assim, ó, ou para cima ou para baixo, tá ok? Vamos ver também que concavidade não tenho só concavidade só para parábolas, né? Eu tenho concavidade para hipérboles também, tá? Então, o que me diz a propriedade número 2, né? Propriedade 2, vamos lá. Concavidade do gráfico das funções potências na base x, o que ela aborda, né? No intervalo de 0 até mais infinito e expoente inteiros, tá? O que essa propriedade, o enunciado dela me diz? O gráfico da função f de x com x elevado a n, ou seja, da função potência de expoente inteiro, o meu n, quando eu tenho o meu expoente inteiro, e esse expoente é diferente de zero, e além disso eu tenho esse expoente diferente de 1, ela possui, né, ela tem concavidade para cima no intervalo de 0 até mais infinito, tá? Então, pessoal, essa propriedade ela é aplicada nas construções de gráficos, né? Que às vezes a pessoa está estudando isso aqui e se pergunta, né? Poxa, mas para que eu estou estudando essa propriedade? Né? Tanta propriedade 1, que se diz se a função é crescente ou se a função é decrescente, a propriedade 2 agora, que eu tenho que saber para onde que está a concavidade da minha função, né? Então, o que acontece? Isso aí tudo objetiva a gente a realizar a construções, facilitar, nos dá uma ferramenta para nos facilitar a construção de gráficos, tá ok? Então, agora mais um detalhe, né? Se no nosso livro lá do CEDERJ, no nosso EP12, a gente pode unir as propriedades 1 e 2, porque o gráfico, né, a minha função, ela pode ter tanto uma propriedade 1 quanto uma propriedade 2, 3, 4, e ela vai se encaixar em cada uma dessas propriedades. Mas tem propriedade que eu posso uni-las, né, as características dela, né? Então, a gente pode unir a propriedade 1A, né? A propriedade 1A, o pessoal lembra que quando eu tenho o sinal do expoente n maior que 0, no intervalo 0 aberto e 0 até mais infinito, eu tenho que o comportamento, ela se comporta de maneira crescente, né? Então, e a propriedade 2 nós acabamos de verificar ela nesse exato momento. Quando a gente une essas duas propriedades, a gente pode concluir o quê? Né? Que a função potência, né? Se o meu expoente n ele é inteiro e positivo, ou seja,
n pertence ao conjunto dos números inteiros. Se ele é positivo, n é maior do que 0, mas ainda meu n for diferente de 1, tá certo? Nesse intervalo que vai de 0, excluindo 0 até mais infinito, ela é uma função, né, crescente, tá? E seu gráfico tem a concavidade para cima, ou seja, a propriedade 1a, ela me dizia se a função era crescente, né? A 1a e a 1b me dizia se a função era decrescente. Agora, e a função, a propriedade de número 2, ela vem me dizer se a função tem concavidade para cima ou concavidade para baixo. Tudo isso gira em torno do quê? Do meu expoente, né? Então, por enquanto, a gente está estudando o caso particular, onde a gente tem um expoente inteiro, tá? Aí ele vai variar o seguinte, no sinal, se ele é positivo, se ele é negativo, se ele é diferente de 1, se ele é diferente de 2, nós vamos ver isso aqui mais para frente. Inclusive, eu vou fazer um quadro super resumo disso aí, para poder adiantar o pessoal e facilitar esse entendimento, tá? A gente pode ver vários exemplos, né? Se eu tiver 1 elevado a x ao quadrado, eu posso dizer também, né? Primeiro, que isso aqui é uma parábola, não posso, tá? Então, vamos lá. O meu n, né? Vamos por parte, pessoal. Vamos fazer assim. Ela é uma parábola em que ela tem o ponto 0, 0. Ou seja, se eu entrar com 0 para x, aqui no lugar de x eu tenho 0 para y. Não altera em nada, tá? Aí eu pergunto, a gente tem que olhar o seguinte, quando a gente estiver analisando, estudando esse tipo de função, quem é o meu n? Quem é o meu n, lembrando que é o expoente, tá? É 2. Bom, se eu estou aqui na união da propriedade 1 com a 2, eu vou ver tanto se ela é crescente ou decrescente. Nesse caso, porque é um A, eu vou ver que ela é crescente. E eu vou ver eu tenho que verificar qual a concavidade, né? Para no futuro auxílio na construção de um gráfico, tá? Então, se meu n é igual a 2, ele recai nesse caso aqui, ó. N diferente de 1. Então, o que acontece? Eu sei que ela é crescente, tá? Ela é crescente, essa função aqui, no intervalo que vai de 0 a mais infinito, e a concavidade dela é voltada para cima. Beleza? Por quê? Ela está se encaixando na propriedade 1A e está se encaixando na propriedade 1b. Na propriedade 1a, ela se encaixa pelo meu n ser maior do que 0. Ela vem lá da propriedade. Também ela vem o meu n pertencer ao conjunto dos números inteiros, tá? Então a gente tem aqui, ó, n inteiro, n positivo, n diferente de 1. O intervalo de 0 a mais infinito, eu já sei que a minha função ela é crescente e o seu gráfico tem concavidade para cima. Beleza? Tá? Agora, vamos fazer mais uma. Essa aqui, ó, ela também vai conter o ponto 0, 0. Porque se eu entrar com 0 para x, y é igual a 0. Não deu alteração nenhuma. Vamos ver quem é o meu n. Vamos estudar esse n. Meu n vale 3. Bom, meu n é maior que 0? N é maior que 0. Então, ele já se encaixaria na propriedade 1a. Show? Então, meu n também pertence ao conjunto dos números inteiros. Ele não é racional. Então, ele já se encaixa tanto na 1a quanto na propriedade 1b. Beleza? Lembrando que a propriedade 2, ela só me amarra, tá? Que o n tem que ser diferente de 0 e o n tem que ser diferente de 1. Mas ele tem que pertencer aos inteiros. Então, olha só, esse n maior que 0, se você voltar ao seu vídeo, olhar aí o seu EP12, n inteiro e positivo, né? Ele vai se encaixar na 1a. N pertencente ao conjunto dos números inteiros, ele se encaixa tanto na propriedade 1a quanto na propriedade 2. Né? Mas n é 3, então eu posso afirmar que meu n também é diferente de 1. Diante disso, à luz desse estudo, eu posso afirmar que pela união
da propriedade 1A com a propriedade 2, eu tenho uma função, meu gráfico, né, se comporta uma função crescente nesse intervalo que vai de 0 a mais infinito, tá? E a concavidade dela é voltada para cima. Pessoal, façam a mesma coisa aí, ó, para o y elevado, que é y igual a x elevado a 4 e y igual a x elevado a 5, tá? Olhando cada detalhe das propriedades, tá? Que acabamos de ver, tá? Tanto a propriedade 1A quanto a propriedade 2A. Lembrando que a propriedade 1 se divide em 1A e 1B, tá? Pessoal, é tranquilo, né? Tranquilo. Tem que só prestar atenção e estudar, conhecer isso aqui, ó. Conhecendo isso aqui, vendo os detalhes, sabendo olhar criticamente, né, para o meu expoente e ver no que ele vai se encaixar. Show de bola? Então vamos para a nossa próxima folha, né? Então, conclusão, pessoal. Qual é a conclusão que eu posso tirar quando eu estou unindo, né, vamos dizer assim, a propriedade 1A com minha propriedade 2? Tá, vamos lá. Vamos ler aqui com calma e entender isso aqui. Os gráficos das funções potência de expoentes inteiros, olha só, um expoente inteiro, eu ainda estou naquele meu caso particular, eu não estou no caso geral, que o geral, o meu expoente, ele pertence ao conjunto dos números racionais, tá? Do tipo y igual a x elevado a n. Ah lá, esse aqui é a minha função potência, show? N pertence ao conjunto dos números inteiros, n maior que 2 no intervalo. Aí aqui, ó, tem uma diferençazinha, o zero entra, tá? O zero entra porque se eu tiver y igual a x elevado a 2, o zero pode participar desse intervalo. Possui o mesmo comportamento da parábola y igual a x elevado ao quadrado. Pessoal, possuir o mesmo comportamento não significa dizer que a função é igual, né? Por exemplo, nós somos alunos de matemática, nós temos o mesmo comportamento. Nós estudamos pré-cálculo, nós estudamos geometria plana, nós estudamos geometria espacial, mas nós somos iguais? Não. Nós não somos iguais. Isso aqui quer dizer a mesma coisa. Mesmo comportamento de uma parábola, ou seja, isso quer dizer que elas são nesse intervalo, incluindo o zero. Porque se você fizer o gráfico de qualquer função que você jogar o x ao quadrado, ou seja, você pegar o n, encaixar o n nessa situação aqui, ó, n maior ou igual a 2, ela vai... Tá? Esse intervalo aqui, ó, o zero pode participar, não haverá nenhuma restrição, tá? E esse tipo de função, quando acontecer assim, n aos inteiros, n maior que 2, nesse intervalo ela possui o mesmo comportamento da parábola y x ao quadrado. O que eu quero dizer? Elas são, nesse intervalo, elas vão ser crescentes e as suas concavidades são voltadas para cima, tá ok? Quem que se lembra desse personagem, né? O Hyde, ó Deus, ó vida, ó azar, né? E o que ele nos diz aqui, né? Ele nos diz que é o seguinte: para o meu n maior que 2, não são parábolas. Por exemplo, y igual a x ao cubo. Não é, o gráfico não é uma parábola. O único gráfico que é uma parábola é o y igual a x ao quadrado, tá? É só essa ressalvazinha para a gente prestar atenção, porque na hora de fazer um gráfico, né, no desespero a gente pode achar que esse gráfico é uma parábola. Aqui, ó, y elevado a x ao quadrado, por isso que ele amarra maior ou igual a 2, ele faz essa amarração aqui, né? E pode ser esse intervalo, ele inclui aqui o zero, tá? Vocês vão ver que é o seguinte, nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalo que vai de 0 a mais infinito, que eu pintei aqui de amarelo, né? Incluindo o zero, olha só, eu estou desconsiderando outro intervalo. Isso aqui é só para dizer que é uma parábola, tá? Eu não estou olhando, estudando outro intervalo, porque só me interessa esse intervalo aqui. Olha só,
Tudo que eu pego um x tem um y. Eu peguei um x para cá, joguei para lá, olha só, o meu y cresce. Opa, ela cresceu. Qual o meu valor de A aqui? O A é positivo, então a concavidade dela é voltada para cima. É a mesma coisa, né? Se eu tivesse essa função aqui, ó, y ao cubo, né? Nesse intervalo, vocês vão reparar que o zero entra, porque o zero pode participar aqui, tá? Eu só quero considerar o intervalo que vai de zero, inclusive o zero até mais infinito. Olha só, eu pego um xzinho aqui, jogo para o gráfico, jogo para cá. Pego um x mais longo, jogo para o gráfico, jogo para lá, você vê que eu cresci o valor do meu domínio, os valores que tem correspondentes à minha imagem também aumentaram, né? Então vamos ficar atento para o seguinte, né? A conclusão que a gente tira quando a gente junta a propriedade 1A, aquela que vê se a função é crescente ou decrescente naquele nosso intervalo que excluía o zero e vai até mais infinito, quando a gente faz uma união com a propriedade de número 2, que visa o seguinte, ela visa nos dizer se a concavidade do meu gráfico está voltada para cima ou para baixo, tá? Você repara aqui, ó, que isso aqui não é uma parábola, mas ele tem uma concavidade, e nesse intervalo a concavidade está voltada aonde? Vamos dizer, fica igual a meia parábola, né? Ela está voltada para cima. Então tá, quando eu tiver esse tipo de função aqui, y é igual a x elevado a n. Se o meu n pertencer aos números naturais, isso aqui que eu tenho que estar olhando. Aí, ó, eu vou por parte, né? Olhei a função, tá? Aí eu tenho uma função potência. Olho para o n. Pertence aos números inteiros? Opa, já estou no caso particular, né? Ah, o meu n é maior ou igual a 2? Show. O meu intervalo vai ser de 0 a mais infinito. Eu já sei que ele tem o mesmo comportamento de uma parábola, ou seja, a minha concavidade vai estar voltada para cima, e nesse, vamos dizer aqui, nesse intervalo que vai de 0 a mais infinito, que pode ser tanto aqui no primeiro ou no quarto quadrante, o que vai acontecer? Eu vou ter um comportamento de função crescente. Eu acho que ficou legal, né, pessoal? Esse entendimento aí. Então vamos para a próxima, né? A gente já uniu a propriedade 1A com a propriedade número 2. Então vamos tentar conjugar a propriedade 1B com a propriedade 2. Vamos ver o que acontece. O que nos diz, né? Se vocês estiverem duvidando do que eu estou falando aqui, vá no EP12, tá? Eu acho que quem não é aluno do CEDERJ consegue buscar EP12 pré-cálculo 2017.2, consegue esse EP, né? Que ele nos dá, primeiro ele nos traz a matéria. Então vamos lá, a função f de x elevado a n, agora vamos ver, ó, tudo, não sei se vocês estão reparando, tudo que eu estou estudando até agora, que eu estou vendo, né? Que eu estudo, faço a videoaula, eu estudo, faço a videoaula, tá? Ele gira tudo em torno desse n, do expoente, né? Então, vamos lá. O expoente, ele define praticamente tudo. N inteiro e negativo, olha só. Então, eu sei que meu n pertence ao conjunto dos números inteiros, e meu n, agora, ao contrário do que era a propriedade 1A, ele é negativo. Ou seja, ele é menor do que zero. Aí ele pega o intervalo de 0 a mais infinito, aqui ele já exclui o zero, ele fala o quê? Que é uma função decrescente, mas olha só, por ele estar com a propriedade 2, a união, a concavidade continua estando voltada para cima. Vamos ver um exemplo de um gráfico desse daí, tá ok? Isso aqui, ó, se eu tivesse y igual a x a menos 1, dá 1 sobre x, ou seja, y igual a 1 sobre x. Se vocês fizerem construir esse gráfico, ou até mesmo para ser mais rápido na hora de estudar, joga no GeoGebra, tá? O que acontece? Olha só, o gráfico é esse aqui, ó, é uma hipérbole, eu acho, chamado de hipérbole, tá? Mas como a gente está considerando o intervalo que vai de 0 a mais infinito, a gente não olha para cá, a gente só estuda daqui para cá. O que acontece? Se eu tenho, vamos lá, o meu n, vamos aqui, ó, o meu n igual a menos 1. Beleza? Estão vendo aqui? Tá. Então, se é menos 1, ele pertence aqui conjunto ao dos números inteiros. Tá? E o meu n, ele é menor do que 0.
Qual o intervalo que eu estou considerando? Eu estou considerando o intervalo que vai de 0 até mais infinito. Ah, então eu já sei que com essas características aqui, eu tenho uma função decrescente e a concavidade é uma concavidade voltada para cima. De fato, né? Olha só, a função é decrescente. Por quê? Se eu pego um x, ó, vamos dizer, um x1, aqui eu tenho um y1, beleza? Aí eu ando um pouquinho mais aqui, ó, eu pego um x2, o que vai acontecer? Eu vou ter um y2, ó. Ou seja, de y1 para y2, a minha imagem diminuiu, apesar do meu domínio ter crescido. E olha aqui a posição da minha concavidade. A minha concavidade, ela está simplesmente voltada para cima. Tá? A mesma coisa, esse aqui, ó, y igual a x menos 2. Na verdade, eu inverto, né, a base e o expoente fica positivo. O gráfico é esse gráfico aqui, só que eu vou considerar um intervalo que vai de 0 a mais infinito. Vamos analisar, a gente tem que analisar devagar, tá, pessoal? Meu n igual a menos 2, tá? Aí eu pergunto, meu n pertence aos inteiros? Ok, pertence aos inteiros. Meu n, ele é negativo? Meu n que eu estou falando é o meu expoente, tá? É esse expoente aqui, ó, n. Tá? A gente tem que olhar para esse. Na verdade, quando tá, não, olhou aqui, ó, x ao quadrado. Não olhe para em forma de fração. Tem que olhar para o expoente normal, porque isso aqui é igual a isso aqui. Na verdade, esse 2 aqui está positivo disfarçadamente. Tá? O que acontece? O intervalo está de 0 a mais infinito. Está de 0 a mais infinito. Então, eu sei que eu tenho uma função decrescente. E a minha concavidade, ela está voltada para cima. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, vamos agora tirar as conclusões. Tá? Eu vou puxar aqui. Quando eu uno a propriedade 1b e a propriedade 2 olha só. Os gráficos de função tipo y igual a x elevado a n, se eu tenho o n pertencente ao conjunto dos números inteiros, no intervalo de 0 a mais infinito, ela possui o quê? O mesmo comportamento de uma hipérbole, né? Porque o x está aqui embaixo, não é isso? Quando o x for maior que 0, né? Ou seja, minha base for maior que 0, que a base, se for 0, vai zerar aqui, aí não vai existir. Eles são, o meu gráfico é decrescente e a concavidade dele ainda permanece voltada para cima. O tubarãozinho aqui, né, vai fazer uma ressalva do seguinte: para n menor que menos 1, esse gráfico não são hipérboles. É tipo aquele, né? Quando tem y igual a x ao quadrado, é uma parábola. Y igual a x a 3 deixa de ser uma parábola, mas por ela ter determinado aquelas características que foram citadas, a gente consegue podemos afirmar que ela tem o mesmo comportamento. A mesma coisa isso aqui, ó. Se o meu expoente ele é menor que menos 1, ou seja, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1000, né? Ele deixa de ser uma hipérbole. Ele só é uma hipérbole quando o meu n for igual a 1, né? O único gráfico que é hipérbole é esse aqui, ó. Y é igual a x sobre 1. Então tá, nós já vimos isso aqui, ó. Olha só, se a gente for fazer o gráfico, né, de y igual a x menos 1, eu tenho n menos 1, né? Então eu tenho n menos 1, quanto que vale? Mesma coisa, a gente estuda. Meu n menos 1. O meu n pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence. Está no intervalo de 0, intervalo aberto em 0, até o mais infinito? Ok. A minha base, o meu x é maior que 0. Se meu x é maior que 0, ele vai estar nesse intervalo aqui, ó.
É a mesma coisa de ver esse intervalo. Então eu sei que ele possui o mesmo comportamento de uma hipérbole, né? No caso desse aqui, ele já é uma hipérbole, ou seja, a minha concavidade é voltada para cima e ela é uma função decrescente. Então, ó, ela é decrescente e a concavidade é voltada para cima. Bom, a mesma coisa esse aqui, ó. Olha só, já vi que ele não é uma hipérbole, tá? Isso aqui não é. O gráfico é aqui em vermelho, tá, pessoal? Então, o n é igual a menos 3. Então, eu vou lá. N igual a menos 3. Sempre eu analisando quem? O meu expoente. Ele vai me dar subsídios para decidir. Ele vai me dar substância, né? Para decidir se o comportamento da minha função, se ela é crescente, se ela é decrescente, se a concavidade dela é voltada para cima e a concavidade dela é voltada para baixo. Vocês veem que 4 funções, vocês percebam que 4 funções que nós estamos vendo, nós estamos acabando que, de uma certa forma, repetitivo, né? Ah, ela é crescente, é decrescente, ela é com a concavidade dela para cima, a concavidade dela é voltada para baixo. Então, ó, se esse gráfico aqui, nesse intervalo de 0 mais infinito, ele possui o mesmo comportamento. A concavidade voltada para cima e ela é uma função decrescente. Tá ok, pessoal? Então tá, ó, n menos 3, o n pertence ao conjunto dos inteiros e a base x ela é maior que 0, ou seja, ela pertence ao infinito, exclui 0, pertence ao intervalo que exclui 0 até mais o infinito. Eu posso afirmar que ela é decrescente e a concavidade é voltada para cima. Nós acabamos de ver aqui, tá? Pessoal, aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu fiz aqui um quadro resumo de tudo isso unindo, né, a propriedade 1 e 2, ou seja, vamos relembrar. A propriedade 1A, qual era? O n, meu expoente, aqui ó, expoente n, pertence a números inteiros e é maior que 0. O intervalo de 0 a mais infinito. Qual o comportamento dessa função? Crescente. Quem está definindo isso aqui? O meu expoente n. Bom, a 1b. Se meu n pertence aos inteiros, o n menor que 0, ou seja, inteiro e negativo, no intervalo de 0 a mais infinito, o comportamento da minha função vai ser um comportamento decrescente. Lembrando que a propriedade 1, ela não está vendo concavidade. Bom, agora vamos à propriedade de número 2, ela como um todo, geral. O meu expoente pertence aos inteiros, meu n é diferente de 0 e diferente de 1. Tá? O intervalo de 0 a mais infinito. A minha parábola, né? O meu comportamento vai ser como? A minha concavidade, não é parábola, a minha concavidade é voltada para cima. Agora, quando eu fizer uma miscigenação, uma união da propriedade 1A com a 2, o meu n pertence aos inteiros. Meu n é positivo, tá? Se ele é positivo, ele já exclui o 0, ele é maior que 0. Então, ele apenas tem que ser diferente de 1. Nesse intervalo de 0 a mais infinito, o comportamento dessa minha função, quando ela se encaixar nessa união das duas propriedades da 1A e a 2, ela vai ser crescente e com a concavidade para cima. Tá? Na verdade, pessoal, depois eu vou falar uma coisa aqui. Bom, eu já vou concluir. O interessante é sempre unir a 1A com a 2. A gente usa só essa aqui, tá? Que ela já vai amarrar as duas situações, tá? Eu só vou ter que ver o valor de n, tá ok? Tá. Agora vamos lá. A conclusão, a gente conclui, né? Quando a gente une a propriedade 1 e 2, é a seguinte. Olha só. A gente já fica mais refinado. A gente fala que o nosso n pertence aos inteiros. Se o meu n for maior que 2, tá? Vocês estão vendo que tem que estar se preocupando com essas duas propriedades aqui, ó. Quando o meu n é positivo, o meu expoente é positivo. Aí o que acontece? Vocês lembram? Por causa disso aqui, ó, aqui já entra o 0. Por quê? Se eu tiver
n maior ou igual a 2, vai ficar x elevado ao quadrado. E o zero pode participar. O que acontece? Eles têm o mesmo comportamento da parábola. Ela é crescente com a concavidade voltada para cima. E lembrando que quando meu n for maior que 2, o meu gráfico, né, a minha função, ela não são parábolas. O gráfico da minha função não é uma parábola. Tá? E a propriedade 1b e 2, se eu tenho o meu n pertencente aos inteiros e ele negativo, ou seja, menor que zero, o zero, nesse intervalo aqui de 0 a mais infinito, ela tem um comportamento decrescente e a concavidade dela é voltada para cima. E se eu tirar uma conclusão da união da propriedade 1b e 2, eu vou concluir o seguinte: quando meu n pertencer ao conjunto dos inteiros e menor ou igual a 1, podendo ser menor ou igual a menos 1, tá? Nesse intervalo aqui, ou seja, ele pode ser menos 1, tá? Ela possui o mesmo comportamento de uma hipérbole, porque sempre vai ficar assim, ó, 1 sobre x elevado a alguma coisa, tá? Ela vai ser o comportamento decrescente, né, igual da hipérbole, nesse intervalo aqui, ó, de 0 a mais infinito. E a concavidade voltada para cima, tá bom? E meu n, quando meu n for menor do que... meu n for menor do que 1, tá? Deixa eu ver se esse menor é igual, se eu coloquei certo. Tá, isso mesmo. Menor ou igual a menos 1 não são hipérboles, tá ok? Tá? Não são hipérboles, tá? Aqui é menor que menos 1, tá? Corrigindo aqui. Por quê? Se eu tenho uma hipérbole, né? Se o x for igual a 1, confere? Vai ficar, se o x for igual a menos 1, tem uma hipérbole, vai ficar y igual a x a menos 1, que é igual a 1 sobre x. Agora, se for menor, qualquer número menor que menos 1, por exemplo, pegar o menos 2, vai ficar 1 sobre x ao quadrado, ele não é mais uma hipérbole. Mas o comportamento, ou seja, decrescente com a concavidade voltada para cima, pelo meu n pertencer aos inteiros, meu n ser menor ou igual a menos 1, nesse intervalo aqui, ela vai ter o mesmo comportamento. Tá ok, pessoal? O vídeo ficou um pouco longo, né? Então não perca a próxima videoaula, que eu vou abordar a propriedade de número 3. Não tinha como esse vídeo ficar mais curto do que ficou, porque é muito detalhezinho, não sei se vocês perceberam. E esse detalhe tem que ser estudado, porque vai ser cobrado tanto na avaliação à distância, quanto na nossa avaliação presencial. Tá ok, pessoal? Deixa lá o seu like, deixa a sua curtida para ajudar aqui o canal e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Até a nossa próxima videoaula de número 6.